Estamos ao vivo! Olá, todo mundo! Olá, galera da construção civil, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenha sido tudo muito bom, tudo muito bem. E aí, começamos segundona, já com live aqui no canal, para falar sobre projetos em Revit. O que acontece? Volta lá aquela história. Agora tá todo mundo fazendo a migração, ou pelo menos boa parte dos profissionais fazendo a migração do AutoCAD ou desenho tipo CAD para o Revit, né, ou metodologia BIM. E essa transição ela está cada vez mais comum. Então as pessoas estão deixando o AutoCAD, vendo que não é tão vantagem em relação ao Revit manter onde eles estão. E aí surgem diversas dúvidas, né? O que eu devo fazer, por onde eu devo começar, o que deve ser feito para eu conseguir fazer essa migração. Principalmente nós, pequenos empreendedores na engenharia, temos o próprio escritório, trabalhamos home office. Como nós podemos nos adaptar a esta realidade de fazer a migração do desenho tipo CAD ou AutoCAD, que é o mais comum do desenho tipo CAD, para a metodologia BIM. Um dos softwares que funcionam com o BIM é o Revit. E, assim, não poderia ter alguém melhor para falar para a gente sobre Revit do que um especialista no Revit, né? No caso, hoje o nosso convidado é o engenheiro Rafael Zacari. Ele é especialista BIM e ele também tem isso muito claro dentro dele, né? Como funciona o Revit, o que ele pode trazer de vantagem, como se pode fazer essa migração pensando no nosso contexto. A página dele é muito boa, faço o convite para vocês também visualizarem a página dele, tá? Eu vou chamar ele aqui. Aguardando a solicitação. Bom, boa tarde, Rafael. Olá, Marília, tudo bem? Boa tarde. Tá me Tudo escutando bem? bem? Tá Sim, me tô ouvindo ouvindo bem? bem. Tô ouvindo bem. E você tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito, perfeito. Se vocês estiverem ouvindo Bom, bem, a gente também dá um joinha, dá um coraçãozinho para a gente ter a certeza que dá para começar. Então, eu estava falando aqui, né, sobre essa migração do CAD para o BIM. E aí, as plataformas que a gente mais fala nessa questão é a migração do AutoCAD para o Revit, né? E Revit é um uhum, assunto que você entende muito, que eu sei. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. O Rafael, ele fazia a mesma faculdade que eu. A gente não era do mesmo ano, mas ele foi a primeira pessoa que falou para mim sobre Revit na minha vida. Ele uma vez chegou para mim e falou assim: que Você já legal. ouviu falar de Revit? Você já viu o que o Revit faz? Eu falei: Não, o que é esse negócio? E aí que eu fui buscar a fundo, fui fazer o meu primeiro cursinho lá na faculdade sobre Revit, né? Então, assim, não tem, acho que pessoa melhor para falar de Revit pra gente do que você. Até pelo material que você Que gera, legal. né? Pela experiência que você tem. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer Uhum. por você ter disponibilizado um tempinho para estar aqui, para conversar aqui no Instagram. E é isso. O que você tem para dizer? Bom, Fale sobre você. Quem é você? primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por abrir esse espaço, né? Com um assunto que ele é tão atual ao mesmo tempo que ele já é um pouco mais antigo, né? Muitas pessoas acham que, nossa, o Revit ele está aqui para revolucionar, mas, gente, isso daí já é por decreto. Se o governo já decretou isso, já faz muito tempo, né? E como a Maria falou, desde 2014, né? Quando estava se formando, eu estava entrando na faculdade. E só que eu já trabalhava desde o técnico, já trabalhava com projeto. E eu via, por conta de jogos, quando eu era mais novo, como The Sims, como Lego, como esses filmes que aparecem, eu pegava aqueles projetos e falava, gente, não é possível que seja dessa forma que se cria um projeto. A gente via isso lá, filmes.
como filmes de espião. Eu faço muito essa referência, né? Quando a gente assiste um filme de espião, um filme de roubo, né? Sei lá, La Casa de Papel, alguma coisa do tipo, você consegue entrar na edificação, você consegue ver todo o sistema de segurança, você consegue ver toda a estrutura. Aí quando você entra na prática de um escritório, de uma construtora, né? A gente vê linhas, compatibilização, linha em cima de linha, e era vetores, não tinha informação nenhuma. Né? Daí, logo cedo, por conta da Karina, né, que foi uma professora nossa lá na Facentes, ela já fez a introdução na engenharia, sei lá, acho que primeira semana, e ela já falou disso para mim. Ela falou, olha, existe a metodologia BIM, existe o Revit, existe algo muito além do que é aplicado hoje. E nisso eu sempre comecei a correr atrás um pouco mais dessa ferramenta, né, que hoje a gente entende que o Revit ele é simplesmente, entre aspas, uma ferramenta, né, que permite a gente fazer milhões de coisas, literalmente. Né? É uma ferramenta muito preciosa, né? Dá para fazer muita coisa no Revit. Quando eu realmente comecei a entender o que era, comecei a estudar, eu vi que aquele meu tempo de elaboração de projeto, ele reduzia aí no mínimo 40, 50% no mínimo, né? É muito mais ágil, você tem muito mais possibilidade dentro do Revit do que no AutoCAD. Aí você, no meu caso, eu pensei, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Ia ter me ajudado muito mais, mas também quando eu peguei não larguei mais. E como foi para você, então? Você trabalhava com um CAD no técnico e aí você fez a transição para o Revit. Isso. Como E que foi nem essa assim, lá em transição 2000, assim para você? não foi fácil, tá? Até hoje eu vejo que não é tão fácil assim, não é tão rápido, principalmente se a gente faz sozinho, tá? Mas lá em 2013, eu fiz o técnico a gente via, toda a parte era técnico de desenho de construção civil. Então, era apenas parte de projeto. A gente aprendia a fazer leitura e desenho, assim, a gente se tornava quase que um cadista, um pouco mais que um cadista, né? Esse era o técnico. E, então, a gente via todo, estrutura hidráulica, elétrica, tudo em AutoCAD, né? Aí, eu já comecei a realmente gostar de projeto. Aí, eu fui para um escritório de bombeiro, né? Então, eu me especializei nessa parte de bombeiro mesmo. E depois, eu fui para a construtora, né? Da construtora, eu falei, putz, não é isso que eu quero. Não é dessa forma que eu quero trabalhar. Mesmo vendo que nem a construtora que a gente estava, ela fazia o BIM sem ser BIM, de tão alinhado que eram as coisas, né? Então, era muito, tipo, já tinha nuvem. Lá em 2014, quem que usava nuvem numa construtora? Não E é? nem tem tanto tempo, É, né? Realmente. é, mas tudo 100% CAD. Aí quando eu saí da construtora, eu tive a sorte, essa daí realmente foi uma sorte, de entrar no núcleo BIM da nossa faculdade. Né? Então, essa minha transição não foi uma transição que eu fiz sozinho. Foi uma transição que eu fiz com várias pessoas que estavam começando a carreira a entender um pouco mais o que é o Revit, o que é a metodologia BIM. Então, era um desafio para todo mundo fazer essa implementação. A gente tinha vários cursos, né? A gente tinha curso de hidráulica, elétrica, estrutural para fazer no Revit, mas aqui a gente começa o maior problema. Os cursos não eram conectados com a realidade. Os cursos ensinavam a apertar botões, a criar paredes, a criar pisos, topografias, mas não era nada conectado com a realidade de um projeto de aprovação. Você aprendia a criar cotas, mas as cotas não tinham nada a ver com as cotas que você utilizava no escritório. Você começava a colocar elementos que eram muito, mas tão genéricos, que não serviam para fazer um projeto real, simples, de prefeitura. Então, depois de um ano tentando fazer essa... Foi um ano que eu fiquei no Núcleo BIM, e eu falei, bom, é até aqui, até esse ponto de conhecimento que eu vou chegar aqui. Eu preciso ir além. Né? Aí eu comecei a fazer cursos internacionais, comprei muito curso de Revit pela Udemy, tem vários outros sites. Você encontra cursos bem barato, mas aí você tem que aprender um pouco o inglês, né? É tudo curso lá de fora.
E com o tempo, realmente, eu fui começando a conectar o Revit com a realidade. Então, foi essa a minha dificuldade. E foi projeto atrás de projeto, desde 2014. Eu ando sozinho, né? Eu empreendo faz tempo já. Então, o mais difícil era conectar com essa realidade. Até que então, em 2017, quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Até que em 2017, 2016, eu levei um calote de um template de elétrica, porque não tinha nada no mercado de Revit elétrica em 2016. Era apenas a parte de arquitetura básica. Hidráulica, elétrica, estrutural, era tudo muito básico. E o meu foco era projeto de incêndio. Como raios eu ia colocar uma bomba, um extintor ou alguma coisa assim dentro do Revit? Então eu comecei a ir um pouco mais além. E nesse calote que eu levei de elétrica, que era um curso um projeto da faculdade, eu comecei, tem alguma coisa aí. Se eu não conseguir encontrar, eu já estou nisso há muito tempo, se eu criar um template disso, tem uma oportunidade aí. Então a gente via um buraco muito grande, né? Entre construtoras tentando aplicar, entre pequenas pessoas realmente conseguindo aplicar isso, mas ninguém querendo mostrar isso, né? Então aí foi que eu criei em 2017 o Revit Template. E o inicial era simplesmente pegar os templates que eu tinha, que eu utilizava, e distribuí-los com uma nova forma. Só que você está começando a ver agora, que você começou agora no digital, né? Sim, sim, no canal sim. Legal. E aqui, na internet, no Instagram, no Facebook, no site, no YouTube, as possibilidades são literalmente infinitas. Então, ganhou muita escala lá em 2014, apenas a parte de template. E de 2017 a 2019, eu fui testando um método de modelagem com literalmente milhares de profissionais. E é nisso que eu cheguei no portal de cursos de Revit que eu tenho hoje. Ah, legal. Então você assim foi empreendendo mesmo, foi vendo oportunidades de mercado, os problemas que tinham na área, e aí com isso fez esse problema virar uma solução. Essa, Exatamente. essa é a alma do negócio mesmo, né? Muito interessante, muito bom. E realmente é um material muito bom que você tem. Eu comecei realmente no digital agora em janeiro. E eu não tinha conhecimento da sua Legal. página. Quando eu acessei o seu material, as suas coisas, eu falei, nossa, isso aqui tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Muito legal mesmo. O que que você vê como principal Legal. vantagem, assim, de adotar o Revit? Ah, para quem não sabe, né, gente, template de Revit, se você puder também explicar, não sei se o público aqui sabe o que que é essa questão do template que você explicou, né? Tá. Vamos lá. Isso daí o template. A palavra template, né, significa arquivo base. Né? Então tem template de Revit, de AutoCAD, de Word, de apresentação, de contrato. Isso é um template. Só que o template no Revit, ele tem uma peculiaridade singular por conta que sem ele você não sai do lugar. Se você pegar o template, o arquivo base que você recebe da Autodesk, você não vai fazer na metade do tempo. Você vai demorar 3 vezes mais. Porque não tem quase nada que você precisa, ainda mais porque é um template que é literalmente mundial. O que é utilizado aqui é utilizado nos Estados Unidos, que é a Autodesk que lidera. Então, o template ele dá essa velocidade para a gente logo no início. E o template do Revit não é aquela coisa que, eu vou colocar algumas portas, vou colocar algumas paredes diferentes. Não. Aqui a gente está falando da metodologia BIM. Então a gente tem processos, né? O BIM ele tem 3 pilares: tecnologia, processos e políticas. O Revit ele só é a tecnologia. Quando nós adicionamos os processos dentro da tecnologia, a gente realmente começa a fazer o BIM, né, que é a integração. Então, o template vai nisso. Ele consegue controlar em quais etapas da modelagem você está. Então, por isso que é tão fundamental ter um template. Além de ter várias anotações, tabelas, identificadores, vários modelos de vista que, literalmente, com um clique,
você transforma um projeto de prefeitura num projeto humanizado, né? Então, é isso que está a mágica do template. Exatamente, valoriza muito mais, né? O que que você vê, então, como principal vantagem, assim, de adotar o Revit? Porque, ó, num contexto que eu vejo muito, que é muito comum para mim e outros colegas. A pessoa hoje trabalha em desenho CAD. E as coisas estão funcionando no desenho CAD. Até ele parar, aprender o Revit, por exemplo, e introduzir isso aí no escritório, fazer rodar, ele pensa, não, vou deixar do jeito que está. O que, que a gente consegue trazer, então, como principal vantagem para essa pessoa, para que ela busque, então, a adoção do Revit? Porque para ela, assim, às vezes para o cliente, tanto faz, né? O cliente às vezes nem conhece. Uhum. Para o cliente, isso vai ser... É um assunto que a gente vai entrar bastante aqui, no final. Mas para a pessoa, eu só tenho uma historinha para meio que deixar isso de forma mais lúdica, né? Lá nos anos 80, a gente utilizava, os profissionais utilizavam muito o nanquim, né? E as pessoas gostavam de utilizar o nanquim, né? Ao mesmo tempo que o CAD nasceu nos anos 80. Ele foi realmente obrigatório, assim, 20 anos depois. As pessoas começaram a ver muito mais vantagem em criar algo no computador, que antigamente não tinha nem mouse, era tudo por código que você desenhava os projetos, mas mesmo assim era muito mais fácil do que utilizar o Nankin. E é isso que está acontecendo hoje, né? O Revit, ele nasceu lá em 2004, 2003, e quase 20 anos depois ainda a gente está nessa transição que é mais complicada do que o Nankin para o AutoCAD. Mas quando nós estamos trabalhando com CAD, a gente simplesmente trabalha com vetores, com linhas, com textos, achuras. A construção digital permite, primeiro, a melhora da visualização, né? Que a gente consegue fazer um corte, literalmente, em um clique, início, fim, você consegue fazer aquele corte. Nisso, você não tem mais aquela preguiça, porque quando você faz um projeto executivo, é muito, mas muito complicado fazer cortes em toda edificação. Você não quer fazer, você quer pegar os cortes principais e vamos embora. Né? Você perde muito tempo fazendo isso várias e várias e várias vezes. Então, essa velocidade na visualização já é o primeiro ponto. Que nem corte, plantas, isometrias, fachadas, tanto em isometria como em perspectiva. Essa visualização faz você não utilizar mais o SketchUp, né? Não faz mais utilizar, sei lá, o 3ds Max, vários outros softwares. Você não precisa mais. É tudo no Revit, no quesito de visualização, assim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa velocidade de visualização. Segundo, eu tenho 3 pontos rápidos, tá? Segundo, é a parte de informação que você coloca na parede. Você tem toda a informação da parede. Você consegue fazer a extração de quantitativo daquela parede. A gente não entra ainda na parte de orçamento. O orçamento ainda é um passo à frente. Né? Isso já é um paradigma que eu quero cortar. As pessoas acham que o Revit vai ter o preço da casa no final. Não, negativo. Ó, eu falo isso nos vídeos da semana passada e essa semana também. O Revit ajuda no levantamento quantitativo. E ainda você tem que tomar cuidado com o jeito que foi modelado. Porque se foi modelado errado, a extração automática também vai sair errado, né? E aí, assim, saiu do Revit, e aí a gente vai fazer a questão de conferência, especificação, né? E assim por diante. O Revit não faz orçamento automático, não. Exatamente. E, por incrível que pareça, isso é uma pergunta que eu recebo muito. Nossa, no seu template eu consigo fazer... mas é muito. A pergunta é assim, no seu template eu consigo fazer o orçamento da casa? Não tem template que faça isso. Não tem. Não existe. O Revit não faz isso. E é uma pergunta muito grande. Tá? Então, isso é um outro tema interessante para você abordar. Porque eu não sei fazer orçamento. Eu não fui nessa área de ser orçamentista.
Mas o que eu faço é extração de quantitativo, faz a tabela e envia para o próximo passo. Eu faço orçamentos, viu? Quando precisar, orçamento, Legal. planejamento de obras. Ah lá, que legal. Bacana, bacana mesmo. E então, essa parte de extração de quantitativo de informação, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, na vantagem, né, principalmente para quem está começando, é a parte de compatibilização. É a parte de você estar modelando a arquitetura ou a estrutura, já vendo toda a parte de arquitetura no tridimensional. É você estar com uma tela modelando em 2D e a outra você vendo a construção digital sendo criada, sendo modelada. Então a gente consegue ter essa visualização. A compatibilização no Revit ou na metodologia BIM, ela chega numa etapa anterior. Né? Por quê? Você consegue estar criando o modelo, criando o projeto, ao mesmo tempo que você já faz a compatibilização correta. Então facilita muito também. Acho que esses daqui são os três principais pontos para quem está E começando. já traz uma super vantagem, né? Para quem trabalha com projetos e realmente analisar essas questões, vai ver que vale a pena você investir e correr atrás. A gente recebeu uma pergunta aqui atrás do engenheiro Clayton. Por que devo largar o ArchiCAD e adotar o Revit? É uma pergunta bem comum, né? Qual é a diferença entre ArchiCAD e Revit? Qual que é mais fácil? O que eu devo escolher? É uma pergunta comum e ela não é fácil de ser respondida. Tá? Por quê? Isso a gente entra mais na parte de política. Tá? A Autodesk, ela criou uma política nacional muito maior do que o pessoal do ArchiCAD. Eu não me recordo exatamente quem criou o ArchiCAD, tá? Mas a política que a Autodesk criou aqui no Brasil é muito diferente do que ela criou em outros lugares. Tá? Então, se você for para fora, se você for fazer projetos lá no exterior, você vai utilizar muito o ArchiCAD para arquitetura. Começa por aí. ArchiCAD é para arquiteto. Revit é tanto para arquiteto quanto para engenheiro, né? Porque a gente consegue fazer a modelagem de outros software, de outras disciplinas. Então, você tem que entender quais são as vantagens para você fazer essa integração de arquitetura com estruturas, com hidráulica, com elétrica. Se você não precisa fazer essa conversa com outros softwares, com outros projetos, fica no ArchiCAD. Não tem por que fazer essa transição. Só que está todo mundo utilizando o Revit agora. A pergunta que eu faço é, por que brigar com a maré? E não aproveitar essa onda? Entendeu? Eu também tenho essa visão, eu concordo com você. Eu sempre até respondo para aluno assim que o Revit é mais uma visão para engenheiro, incluindo arquiteto. E o ArchiCAD é algo mais para arquitetos, que tem uma outra visão de arquitetura. O Revit, até por ser da Autodesk, ele conversa com outros softwares que vão permitir outros recursos na mesma modelagem, diferente do ArchiCAD. Então, assim, existe aquela questão, o Revit é mais difícil que o ArchiCAD, né? O ArchiCAD é bem mais tranquilo para mexer. Tem gente que acha, tem gente que não acha, depende. Tudo é relativo, né? O ArchiCAD, ele é mais orgânico. O arquiteto consegue desenhar mais, consegue aproveitar as linhas, as massas. O Revit é um pouco travado em relação a isso. Sim, o Revit é mais quadradão, né? Mas, por outro lado, também permite muitas outras coisas. Ele continua a pergunta aqui. Consigo converter do Revit para o ArchiCAD? Consegue até certo ponto. Tá? Essa parte de interoperabilidade é algo complicado entre os softwares no geral. É aqui que a gente entra numa barreira da metodologia BIM. Até o próprio Revit 2020 não conversa com o Revit 2019. Isso. Né? Então, pensa comigo, se o Revit não consegue nem conversar com uma versão anterior, imagina como que ele conversa com outros softwares. Né? Então, isso é muito complicado. Eu tenho alguns alunos que trabalham em metrôs, em grandes obras, e eles têm que trabalhar com 3ds Max, trabalhar com alguns de mecânica, porque tem muita bomba, e eles falam que é tudo geometria apenas.
quando o cliente quer todas as informações num único modelo, é 100% Revit. É 100%. Até a parte de mecânica, eles criam as famílias tudo no Revit. É mais demorado, é mais difícil, sim. Só que, infelizmente, não tem como a gente brigar com isso, né? Ter todas as informações no único modelo. Sim, é a realidade hoje, né? A gente tem que realmente correr atrás. Ele respondeu aqui, ó, é uma afirmação. Eu consigo converter. Ah, então tá bom. Achei que era uma pergunta, desculpa. Mas vamos lá, passando para outra questão. A gente tem a disciplina do arquitetônico no Revit, que talvez seja o mais comum. Quando a gente fala de uma transição, a maior parte das pessoas vão fazer essa transição do arquitetônico. Mas também o Revit trabalha com outras disciplinas, certo? Certo. E como Trabalha funciona com isso? literalmente tudo. Eu tenho que fazer alguma outra instalação, ou o próprio Revit já dá conta de fazer um elétrico, um hidráulico? Como que é? O Revit, ele consegue literalmente fazer todas as disciplinas. Hidráulica, elétrica, estrutural, bombeiro, gás, telefonia. Tudo que você precisa fazer em relação à modelagem da edificação a gente consegue fazer. Mas é aqui que a gente entra num ponto interessante. O Revit ele faz a modelagem. Ele é exatamente igual ao AutoCAD, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas entram querendo fazer Revit hidráulica e estrutural, já querem fazer o cálculo, tá? Então, você consegue sim fazer o projeto no Revit, mas não é interessante você fazer o cálculo no Revit. Ele não está preparado para isso, ele não foi pensado nisso, né? Então, Ele é é isso que a gente tem que modelagem, ver. né? Isso, é de modelagem. Então, a gente até consegue colocar algumas tabelas, né, para fazer um cálculo elétrico, para fazer alguns pré-configuração, não, pré-cálculo de estruturas, mas cálculo mesmo, aí ele não faz. Né? Tem até alguns outros aplicativos que a gente vai jogando dentro do Revit que facilita, mas aí também já é um conhecimento que é um pouco mais avançado. Né? Não é tão fácil assim da gente conseguir. Com certeza. E aí, assim, você fala da questão da modelagem. Para quem não sabe, né, que está entrando, sabe, é o exemplo da massinha de modelar. É como se eu pegasse uma massinha de modelar, fosse ali lidando com ela até aquilo ali ter um formato de uma construção. Só que, assim, vai além disso, né? Eu faço a modelagem, mas eu também faço a parametrização das informações. Então, ela não para na visão 3D. Ela vai além do 3D, ela consigo adicionar dimensões de tempo, de custos e assim por diante. E aí, nessa questão do hidráulico, elétrico, eu tenho que trazer então as famílias. Isso, as famílias. Todas essas partes, esses outros projetos, você tem que ter as famílias. Tá? Isso é realmente fundamental. Né? Você não consegue fazer ou você não sai do lugar. Né? E isso não vai em relação ao template. As pessoas acham que o template de hidráulica elétrica vai ter todas as famílias. Mas não, as famílias a gente consegue de forma mais fácil. É só você ter o seu template, o seu método, o seu fluxo mesmo, e você vai carregando as famílias que você vai utilizando nos projetos. Que nem parte de hidráulica, eu preciso de uma torneira. Entra no site da Deca, faz lá o download da família da Deca. Hoje em dia, tem vários fabricantes que já disponibilizam as suas famílias. Então, por MAD, para arquitetura, tem também para piso, já tem, eu não lembro o nome exato de quem libera para piso, mas tem vários fabricantes que já fornecem essas famílias para a gente. Então, para fazer um projeto executivo, hoje em dia, ficou muito mais fácil fazer no Revit. A gente já pega literalmente todas as informações que o fabricante coloca no catálogo dentro do arquivo, dentro do projeto. Nessas famílias a gente vai conseguindo carregar dentro de qualquer template. É maravilhoso, né? É muito lindo. É. Bom, voltando um pouco para a questão de pequenos escritórios, que é o nosso caso. A gente está iniciando, está começando a entender, está começando do zero, como a gente fala sempre aí nos vídeos, nas lives. Saia do zero, comece. Se você quer
buscar a sua realização profissional, pessoal, enfim, saia do zero. Para quem está saindo do zero, que não tem tantos recursos financeiros, né? Quanto custa hoje fazer essa migração do AutoCAD para o Revit? Tá, pensando em alguém que está saindo do zero, tá? Primeiro, sem sombra nenhuma, é ter um computador. Né? Você precisa ter um computador que trabalhe um pouquinho melhor que o AutoCAD, que o mínimo do AutoCAD, né? E no começo, não queira pegar aquele computador, de 10 mil reais, não precisa disso. Né? Um computador lá de 3, 4 mil, você já consegue começar a fazer seus projetos. E depois você vai evoluindo. Pegou um prédio, com o faturamento que você ganha de um prédio na modelagem BIM, você já consegue fazer um upgrade no seu computador. Então aí você vai evoluindo, né? Então, primeira coisa, tenha um computador razoável que aguente fazer seus projetos, tá bom? Segundo, em relação ao software, tá? O Revit é exatamente igual o AutoCAD. Então, se você faz projetos no AutoCAD, você consegue o Revit. Muita gente não consegue pagar, né, 10 mil reais na licença anual. A licença anual, apenas do Revit, tá 10 mil reais. Só que do AutoCAD, tá 8. Então as pessoas falam assim, a aquisição do Revit é uma barreira muito grande. Mas espera aí, como é que você conseguiu o AutoCAD? Entendeu? Então, essa forma paralela acontece em todo lugar. Né? Então, já tem essa forma. Original, você tem a versão estudante, só que daí você não pode vender nenhum projeto, não fica nenhuma informação, né, daquele Create by Autodesk, fica no AutoCAD, no Revit não acontece isso. E a versão trial durante 30 dias. Né? Então, essa é uma barreira que ela é maior para grandes construtoras. E grandes construtoras não tem o que fazer. É pagar 200 mil em diversas versões e se torna uma barreira. Né? E por último, em relação ao treinamento. Né? Você precisa aprender a utilizar a ferramenta. E hoje em dia, se você quer o básico, apenas o básico, tem muita coisa gratuita. Mas tem literalmente muita coisa gratuita. Né? Que nem lá no nosso site, a gente tem da interface de arquitetura, você passa do zero mesmo, até a modelagem final de uma casinha básica. O que você precisa nos seus projetos iniciais? Já teve gente, estudante, que pegou aquele curso, fez parceria, conseguiu um estágio, conseguiu pegar alguns projetos, finalizar uns projetos, apenas com o nosso curso gratuito. Nossa. Entendeu? Então, porque quando você está começando, você não precisa criar todas as camadas, você não precisa fazer um executivo quando você está começando. Você não vai começar na última etapa. Não, começa pequeno. Né? Começa fazendo projeto de prefeitura, começa a fazer uma maquete eletrônica, começa a vender a maquete eletrônica, entendeu? Algum estudo de viabilidade, algum estudo preliminar. Assim você já começa a sair do zero com a ferramenta, com conhecimentos gratuitos. Aí vai avançando, aí sim, você vai pegando mais cursos, vai pegando mais mentorias, vai tendo suporte, porque apenas o básico não vai servir para você finalizar todos os seus projetos. Sim. Entendeu? Então, está começando. Exatamente. Então, está começando, computador, não tem o que fazer. Software, exatamente como você conseguiu o AutoCAD, você vai conseguir o Revit. E pega os treinamentos gratuitos. Né? A gente tem o Revit Starter e lá no meu canal tem literalmente mais de 300 dicas para você tirar todas as pedras que você tem no caminho. Demais. Isso aí é uma super motivação para quem está começando do zero, né? Porque tem muito essa questão desse bloqueio. Custa muito caro. Custa caro fazer essa transição. Então, deixa para lá, deixa para depois. Mas aí você já deu 3 recursos, né? Três dicas aí. O computador, o software. Eu consigo fazer alguma coisa aí para baratear esse custo? Pelo menos de início, né? De início, até começar a faturar, começar a andar mesmo. E eu também consigo cursos grátis.
Então, assim, não é problema, não tem justificativa, né? É muito interessante. Uma segunda pergunta que eu recebo muito e eu queria saber de você. O pessoal sempre pergunta: quanto eu posso cobrar por um projeto feito em Revit? Eu posso cobrar, se você não tiver em termos de valores, tudo bem, mas pelo menos assim, qual é a relação? Eu cobro mais caro do que o AutoCAD? Eu cobro o mesmo preço? Eu posso cobrar mais barato porque eu levo menos tempo para fazer? Isso vai depender muito de região para região e em relação a você colocar os valores, né? O Revit ele tem uma influência, mas a influência dele é mínima. Realmente, as pessoas falam, eu vou ganhar mais por conta do Revit. Vai por conta do tempo que você leva, tá? Então, se você faz um projeto de prefeitura em 10 horas, vai, 10 horas no AutoCAD, você vai demorar 5 no Revit, tá? Então, você consegue pegar mais projetos, você consegue ganhar mais por conta disso. Mas o cliente, se ele pede um projeto de prefeitura, não importa se você fez no AutoCAD, no Revit, no guardanapo e foi aprovado, né? Então, tem que ver o que o cliente quer, tá? Você está começando, o cliente não vai solicitar todas as informações de um modelo BIM, todo compatibilizado, ele não vai pedir isso, né? Então, começando, coloca o mesmo preço e acelera na sua modelagem, tá bom? Então, isso é o primeiro passo. Depois disso, você começa a entregar mais serviços do que você ia entregar antes. Que nem projeto de prefeitura, né? Quando a gente está começando, a gente sempre começa por o projeto legal. Digamos que um projeto de prefeitura no AutoCAD você ia cobrar R$ 1.000. No Revit, você vai cobrar 1.500. Porém, você vai entregar projeto de prefeitura, projeto humanizado, muitas vistas, vai colocar os interiores, cada ambiente no interior único, né? Você vai começar a fazer algumas vistas explodidas, você vai entregar muito mais do que ele. Então, então você chega assim para o cliente, olha, você pode ter o projeto de prefeitura com quem você pegou, né? Que sempre tem, cliente sempre tem um monte de orçamento. Ou você pode fazer o projeto de prefeitura comigo, ganhar X, Y, Z, mais isso e aquilo, acompanhamento, por um pouquinho a mais. E o seu tempo vai ser menor do que se você fosse fazer no AutoCAD. Então, essa é a sacada do Revit, né? Não apenas falar, eu vou cobrar 1.500 porque eu faço no Revit. O cliente vai falar assim, ó, vai dar um tapinha no seu ombro, fala, tá bom, eu vou pro próximo, né? Exatamente. Agrega muito valor, né? E ainda tem assim a questão, se você vê que é um cliente comum, você sabe o padrão de projeto que você vai ter que elaborar. Agora, tem gente que fala, não, eu preciso do projeto em Revit, porque eu vou precisar fazer extração de quantitativo, eu vou precisar fazer uma estimativa de prazo e tudo mais. Aí você sabe que a modelagem vai ser de outra forma. Não é simplesmente, por exemplo, jogar uma parede lá e beleza. Para um projeto, o efeito é ok. Uma parede é uma parede. Agora, se você sabe que você está modelando para efeito de orçamento, para efeito de cronograma, a modelagem muda. Então, isso aí nasce na hora da proposta. Quando você estiver elaborando a proposta de serviço, já pergunta qual é o seu objetivo, para que você precisa do projeto. E aí, com isso, você consegue realmente passar um preço. A questão, eu concordo com você, essa questão assim de eu vou cobrar mais caro por ser Revit, não sei, né? No, o cliente assim, leigo que a gente pega, que precisa de pequenos projetos, para ele tanto faz se foi feito no AutoCAD ou no Revit. Se está cobrando mais caro no Revit, ele não vai fechar com você. Você tem que realmente mostrar o pacote, mostrar o que agrega valor, o que você vai entregar. Você vai entregar algo muito mais elaborado. Você consegue fazer vistas melhores, vistas humanizadas, consegue fazer vídeos como se ele estivesse caminhando ali pela residência. Então, assim, você está entregando muito mais. Aí sim, tudo bem você justificar cobrar mais do que AutoCAD. Agora, pelo cliente, gente, tanto faz, né? Então, tem que levar isso em consideração. Bom, Exatamente. e E encerrar com no, uma no última. Revit, Sim, pode falar.
no Revit, quando a gente mostra essa parte de vistas, não fala apenas, eu vou entregar algumas vistas, né? Isso é uma sacada que no campo de batalha a gente vai vendo. Você vai entregar uma experiência para o cliente. Então, faz um projeto modelo, cria um portfólio, né? Nesse portfólio, olha essa experiência que o cliente teve. Aí depois você mostra um vídeo do cliente recebendo aquele seu projeto no portfólio. Você não vai mostrar as vistas, você vai imaginar, vai fazer o seu prospecto, né, seu futuro cliente, se imaginar no lugar daquela pessoa, na experiência daquela pessoa. Simplesmente por conta de algumas vistas. Então, isso é algo bem interessante também. Muito bom, com certeza. É, queria encerrar com uma última pergunta. Então, como acontece na prática a modelagem do Revit que seja compatível com outros softwares BIM? Para quem não sabe, como eu tenho que modelar isso? Se isso, por exemplo, vem de um cliente e fala, eu já tenho alguém que está modelando para mim o elétrico, o hidráulico, você tem que modelar como? Isso vai depender de software para software, tá bom? Isso não tem uma resposta simples assim, né? Se o cliente faz no KBuilder, o hidráulico, se o cliente joga tudo para o Navisworks, do Navisworks joga para outros softwares. Então, isso não tem um processo tão simples assim. Mas vamos imaginar que todos estão modelando no Revit, tá? Primeira coisa, todos na mesma versão. Uma única versão. Se você faz em 2019, o de elétrica está fazendo em 2020, você não vai conseguir jogar tudo em nuvem. Então, isso já infelizmente é uma barreira, né? Todo mundo na mesma versão. Depois, aqui a gente já entra em umas partes um pouco mais técnicas, tá? Georreferenciar. No AutoCAD você consegue jogar em qualquer canto do espaço lá que tá tudo bem. Você dá 2 cliques, você acha. No Revit não acontece isso. Então você tem que colocar certo o ponto base de pesquisa, o ponto base do projeto, colocar as alturas corretas, ponto Z, ponto XY, georreferenciado, que assim você consegue trabalhar com todos junto. Porque se você está fazendo a arquitetura e o elétrica não faz esse georreferenciamento, ele vai colocar num ponto qualquer e quando você jogar a parte de elétrica dentro de arquitetura, vai ficar completamente fora. Então, isso, apenas uma disciplina, ok, dá para resolver. Só que hidráulica, elétrica, estrutural, bombeiro, gás, telefonia, todos eles são atualizados automaticamente. Você vai ter que fazer esse processo várias vezes. E se você está trabalhando sozinho, ok. Só que se você está trabalhando com uma equipe, uma pessoa atualizou, você está trabalhando lá na parte do térreo, a do superior está fazendo, atualizou, foi para lá. Isso vai dando muitas incompatibilizações. Sim. Tá? Então, É a esse é um questão da processo coordenada zero. É a questão da coordenada zero. Exatamente. A gente, Exatamente. E pelo no menos Revit aqui, a gente tem... quando eu vou iniciar um projeto, eu faço primeiro a coordenada zero. Deixo tudo nascendo do 000, para que se alguém for abrir isso aí em outro local, ele consiga também fazer essa questão de todos conseguirem estar em relação ao mesmo ponto, né? É isso aí. Isso, exatamente. E dentro do Revit, a gente tem 2.00, que é o ponto de pesquisa e o ponto base do projeto. Não precisa trabalhar com os dois? Joga tudo lá no ponto 00, não faça nenhuma modificação. Né? Mas aí em projetos mais... que eu já fiz muito projeto de topografia dentro do Revit. Então, eles precisavam desses pontos separados. Entendeu? Entendi. Então, não E aí pode já muda iniciar um tudo pouco, lá no né? 00. Uhum. Certo. Exatamente. Muito bom, Exatamente. gostei muito. Estamos chegando no final da live. Se vocês gostaram, deixe seu coraçãozinho. Ao final da live, não esquece de também seguir a página do Rafael, ou se vocês vêm da página do Rafael, acompanhar a minha página. A gente fala um pouco sobre Revit também na minha página, mas fala muito sobre a questão de empreender, empreendedorismo do zero. E aí, junto com isso, a gente fala de projetos arquitetônicos executivos, fala de orçamentos, inclusive o assunto da semana é o orçamento. Então, todos os vídeos, todas as lives vão ser direcionados nessa área. Então, se vocês têm interesse, podem acompanhar também. Eu queria encerrar essa live com uma mensagem motivacional.
O que você deixa aí para as pessoas se inspirarem na questão de empreendedorismo? Você é um exemplo que começou empreendendo ainda como estagiário, se formou, já tem o próprio escritório aí, tá super, super bem, né? Um caso real de sucesso no empreendedorismo. O que você deixa de mensagem aí para quem está querendo começar, para quem está começando aí? Para quem está começando, não desista no começo. Não desista, tá? No começo sempre você vai encontrar muitas pedras no caminho, porque não apenas você conhecer a parte técnica, você tem que ter, vai ter dia que você não vai querer fazer nada, você não está motivado, só que você vai ter que ir para a obra, você vai ter que prospectar, você vai ter que abrir um Instagram, fazer algum vídeo, vai ter que ver quem entrou pelo Google, vai ter que coordenar a equipe. Então, quanto mais tempo você está no empreendedorismo, mais você entende que você tem que continuar aprendendo. Então, se você acha que você não vai começar porque você não conhece algum assunto, isso não é desculpa. Começa com o que você tem hoje. E no caminho você vai se redescobrindo. Porque é impossível, é literalmente impossível uma pessoa saber tudo. Mas o que vai do empreendedor é realmente a consistência e a força de continuar. É isso. Muito bom, realmente, né? Aí, você também acabou de falar, não é desculpa, tem curso gratuito lá na minha página, né? Corre atrás, que assim, gente, a gente consegue, né? Um comentário aqui do Sérgio. São estratégias de venda, saber lidar com cada cliente e atender às expectativas. Naquele contexto que a gente estava falando, né? É uma outra visão mesmo que você trouxe aí para essa questão de venda de projeto em Revit. Rafael, muito obrigada pelo seu tempo. Horário de almoço de empreendedor não é fácil. Às vezes a gente nem tem horário de almoço, mas você dedicou aí uma horinha pra gente. Assim, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E a gente se vê numa próxima. Eu que agradeço, Marília. Pessoal, siga a Marília, né? Quem é meu seguidor aqui, siga a Marília. Ela é uma pessoa que vai te ajudar muito nessa parte de empreendedorismo, orçamentos, cronograma, né? E também siga minha página. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo a semana do Revit Executivo, onde a gente vai fazer na prática, a gente finaliza, né, a 4 tipos de prancha, tanto no estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo, tudo isso daí gratuitamente. Muito bom, muito bom. Manda o post que eu divulgo aqui também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito Bom, obrigada, brigadão bom e almoço. ótimo almoço. Obrigada a todos que acompanharam. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.